Quantas vezes você deu muitas risadas com o meme Thug Life? Provavelmente muitas. Mas você sabe qual é a origem desse termo? Na tradução literal para a língua portuguesa significa vida bandida. Mas de acordo com Tupac Shakur, o Thug Life significa um estilo de vida de pessoas que enfrentam muitas adversidades, mas que nunca desistem de lutar pelos seus objetivos e sonhos. Legal, né? Pois hoje eu irei contar um pouco de quem foi Tupac e como foi o seu último dia de vida. Eu sou Benjamin e seja bem-vindo ao nosso canal Fatos Desconhecidos. Tupac sempre foi pobre e, quando criança, ninguém esperava que ele fizesse tanto sucesso. Sua mãe fazia parte das Panteras Negras. Ela chegou a ser presa com outras pessoas por ter sido acusada de conspirar em explosões de prédios em Nova York. Ela passou cerca de 15 meses entrando e saindo das prisões, até que finalmente se livrou de várias acusações. Nessa época, ela estava grávida de uma criança que se chamaria Tupac Amaru Shakur. No dia 16 de junho de 1971, nascia o rei do rap, o deus do hip-hop, chamado por muitos de o Jesus Negro. A ausência do pai de Tupac, um pantera negra que raramente estava presente na vida dele, deixou sua vida um pouco complicada. Tupac não tinha uma figura masculina para seguir como exemplo. Ele não tinha um pai para ensinar as coisas da vida. A pobreza também era algo que dificultava muito a vida de Tupac e sua mãe. Os dois, inclusive, ficaram algumas vezes sem ter um lugar para morar. Em 1986, as coisas começaram a mudar. Tupac foi matriculado em uma escola pública dedicada às artes em Baltimore. Lá, começava um amor pela arte, incluindo o rap. Em 88, por causa de alguns problemas que Tupac teve envolvendo um namorado de sua mãe, ele foi para Marin City, na Califórnia. Marin City não era diferente de New York. A cidade era conhecida pela violência e drogas que estavam presentes nas ruas. Pouco tempo depois, Afeni Shakur, a mãe de Tupac, foi para Marin City morar com o filho. Entretanto, seus problemas pessoais começaram a afetar no relacionamento com sua família. Ela estava viciada em crack, e isso deixava Tupac imensamente decepcionado. Bom, mas apesar de desprezar o vício da mãe, não demorou muito para que Tupac também tivesse envolvimento com drogas. Segundo relatos de pessoas próximas, ele chegou a vender droga por um tempo. Mas, por ser um cara que tinha um bom coração, ele não conseguia conviver com o fato de estar vendendo drogas para pessoas que passavam pelo mesmo problema que sua mãe. Uma certa vez, um homem tentou trocar as alianças do seu casamento por drogas. Tupac ficou indignado com aquela situação. Foram histórias como essa que fizeram ele parar com o tráfico. Foi aí que ele decidiu que queria viver da música. Com 17 anos de idade, Tupac e seu amigo Ray Luv formaram seu primeiro grupo de rap. Rapidamente o sucesso veio e o talento de Tupac fez ele sair de Marin City. Após isso, ele foi convidado para fazer parte de um grupo chamado Digital Underground. Eles fizeram um tour pelo mundo fazendo shows na Inglaterra, Austrália, Itália e até no Japão. No começo, Tupac era um simples dançarino do grupo, mas logo começou a ter destaque com o microfone. E não teve outra. Tupac começou a decolar. Logo vieram os contratos de gravação e em novembro de 1991, ele lançava o seu primeiro disco, chamado Tupacalypse Now. As letras eram pesadas e faziam muitas críticas sociais. O mais legal é que as músicas compostas por Tupac eram baseadas nas experiências de sua vida e, acreditem, ele tinha muita propriedade para fazer críticas ao sistema. Um dos sonhos de Tupac já havia se realizado, que era o de ser cantor. Pouco tempo depois de ter lançado seu primeiro disco, ele também conseguiu realizar o sonho de ser ator.
Ele fez parte do elenco de Juice, um filme que fez muito sucesso e recebeu muitas críticas. Depois do filme, Tupac desbancou. Todos já sabiam quem ele era. De certo modo, o filme ajudou Tupac a alcançar o sucesso. As coisas na família de Shakur também começaram a mudar. Sua mãe conseguiu se livrar do vício no crack e voltou a fazer parte da vida do filho. Parecia que as coisas finalmente estavam entrando nos eixos. Talvez isso nunca tivesse acontecido na vida de Tupac. Ele não vivia mais na pobreza, tinha uma boa relação com a família e estava ficando famoso. Porém, em 92, um acontecimento marcou a vida de Shakur. Ele foi preso, acusado de atacar o motorista de uma limusine. Já em 93, ele se meteu em outra confusão e foi indiciado por ter agredido um rapper com um taco de beisebol. Em Atlanta, ele também foi preso por atirar em 2 policiais à paisanas. Pelo que podemos ver, Tupac era um homem bom, mas gostava de uma confusão. Em 94, ele foi assaltado por uma gangue considerada rival de Tupac. Levaram todas as joias que ele usava e ainda $40 mil. Nesse dia, Tupac quase conheceu a morte. Ele levou 5 tiros a queima-roupa. A polícia disse que tinha sido apenas um assalto, mas Shakur afirmava que era uma tentativa de assassinato de uma gangue rival do hip-hop. Mas essa não era a hora de Shakur morrer, e felizmente ele sobreviveu a essa tentativa de assassinato. Tupac não era santo. Suas músicas irritavam tanto a polícia quanto outros rappers. Ele não media suas palavras e frequentemente se metia em polêmicas. Em 1995, as coisas voltaram a ficar feias para ele. No dia 7 de fevereiro, ele foi sentenciado de 1 ano e meio a 4 anos de prisão por abusar sexualmente de uma fã. Ele disse que não tinha cometido crime algum, mas mesmo assim pediu desculpas. Enquanto esteve preso, Tupac parecia estar mudando. A prisão o fez pensar sobre o que ele estava fazendo com sua vida. Talvez ele estivesse se arrependendo dos seus atos. Ele conseguiu sair da prisão e planejava levar a vida de uma maneira diferente. Passado um tempo, a vida de Tupac parecia estar completamente normal, mas ele ainda temia que o pior pudesse acontecer. As últimas 24 horas de vida de Tupac começam no dia 6 de setembro de 1996, às 11h30 da noite. Shakur estava gravando seu último videoclipe. Ele foi até sua mansão para descansar. Sua prima o acordou de manhã, pois ele tinha que ir para Las Vegas. Lá, ele iria assistir a uma luta de boxe e cantar em uma boate. Na época, ele estava com uns problemas familiares e por isso não estava muito empolgado para a viagem. Em 7 de setembro de 96, Shakur chega a Las Vegas para fazer uma apresentação, mas que infelizmente não aconteceria. Após deixar a namorada e a prima no hotel, ele esperava a luta de boxe enquanto jogava em um cassino. Ele estava na companhia de alguns amigos e do segurança Frank Alexander. Shakur fez algumas apostas enquanto estava no cassino. Segundo relatos, Tupac estava ganhando uma verdadeira fortuna. Estava com sorte no jogo. Ele também estava na companhia do grupo Outlaw Immortals, que sempre participavam das canções de Tupac. Por volta das 6h15 da noite, Tupac saiu do cassino para ver a luta de boxe. Nesse dia, ele presenciou seu grande amigo Mike Tyson lutando com Bruce Seldon. E não deu outra. Tyson simplesmente acabou com seu adversário em menos de 2 minutos. Às 8h35 da noite, quando Tupac estava saindo do local da luta, um de seus amigos disse ter visto um cara que tinha o assaltado há um tempo atrás. Ainda no clima da luta, Tupac e seus amigos espancaram o cara. Após isso, Shakur foi direto para o hotel onde sua namorada e prima estava hospedada. Ele iria se preparar para o show que faria naquela noite. O engraçado é que, justo naquele dia, Tupac decidiu não usar o colete à prova de balas. Esse era um acessório praticamente indispensável para Shakur,
já que ele tinha vários inimigos na rua. Tupac, seus amigos e o segurança Frank então partiram para o Clube 662, onde ele faria o show. Mas mal sabia Shakur e seus amigos que eles jamais chegariam até o clube. Quando o automóvel de Tupac parou em um sinal, mais ou menos às 11h20 da noite, um outro carro branco se aproximou, parou ao lado de Shakur e abriu fogo contra ele. 4 balas atingiram o corpo de Tupac, perfurando seu pulmão e o deixando gravemente ferido. Segundo o policial que chegou ao local do crime, as últimas palavras ditas por Tupac foram: "Vai se". Ele foi levado para o hospital o mais rápido possível. Foi submetido a 2 cirurgias e teve um dos pulmões retirados para tentar conter a hemorragia. Naquele dia, Tupac Amaru Shakur entrava em um coma induzido do qual jamais voltaria. Ele passou 6 dias em coma, mas infelizmente não resistiu. Muitos diziam que ele era um homem indestrutível e que jamais morreria. Mas no dia 13 de setembro de 96, a vida de Tupac chegou ao fim. Mas, afinal, quem matou Shakur? A imprensa dos Estados Unidos levantou a hipótese de o assassinato ter sido consequência de uma guerra entre a gravadora do rapper e um selo rival. A rivalidade entre a Costa Oeste e a Costa Leste levantaram suspeitas. Tupac fazia parte da Costa Oeste e Notorious Big, um outro grande rapper, fazia parte da Costa Leste. Essa rivalidade levantou muitas suspeitas sobre Notorious Big, mas ele, seus associados e sua família negaram o crime. Até hoje, não se sabe ao certo quem matou o grande rei do rap. Um fato engraçado é que os integrantes do grupo Outlaws, amigos de Tupac, afirmam terem fumado as cinzas de Shakur. Segundo o grupo, o próprio Tupac teria feito esse pedido na letra da música Black Jesus. Eles disseram que foram até uma praia e fizeram a cerimônia com a presença da mãe de Tupac. E essa foi uma breve história da curta vida e do último dia de Tupac. Por hoje, é isso. Mas te espero no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos.